Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja a nos fortalecer todos os dias, que a graça e a paz do nosso Deus esteja presente em nossas vidas, porque de tudo que nós precisamos, o que mais nós necessitamos é da presença do Senhor em nós. Por isso, que neste dia de hoje eu gostaria de trazer mais um estudo da Palavra do Senhor aos seus corações. E preciso que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, onde nós estudaremos esse trecho das Escrituras Sagradas. Mateus, no capítulo 26. Hoje nós teremos como tema o título Exortação, ou, se você preferir, Repreensão. O que nós estudaremos na palavra é com relação a exortação do Senhor Jesus para a vida das pessoas. Meus amados, o livro de Hebreus, no capítulo 12, deixa claro que o nosso Deus, ele exorta, ele repreende e ele também açoita e castiga a todos aqueles quantos são filhos dele. E nós temos que aceitar a palavra de Deus para nós como ensinamento diário, para que cresçamos espiritualmente e possamos desenvolver a nossa vida em todas as áreas. Por isso que a Bíblia existe, para que nós possamos aprender com ela, porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz que a Escritura Sagrada ela é inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, para exortar, para repreender e para tornar a pessoa sábia espiritualmente, a fim de que ela possa ser capacitada para toda boa obra no Senhor. E nessa palavra que nós vamos meditar, nós veremos a reação de uma pessoa depois de ter sido repreendido, exortado pelo Senhor Jesus. Nesse trecho, a partir do versículo 1 de Mateus 26, diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Observe que Jesus havia repreendido os discípulos porque no meio deles surgiu um comentário: olha, isso é um desperdício, essa mulher ela poderia vender esse perfume e doar esse dinheiro para os pobres. E aí Jesus disse: olha, os pobres sempre têm vocês com eles, mas a mim nem sempre vão ter. E esta fez isso para poder adiantar o meu sepultamento. E em todo lugar onde for pregado o evangelho, vai se lembrar da atitude dessa mulher.
Aí o versículo 14 diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Olha a proposta de Judas aos sacerdotes. O versículo 15 diz: que me quereis dar, e eu vos-la entregarei? O que vocês vão me dar para que eu entregue Jesus a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Meus queridos, se você quiser complementar esse estudo, você pode também meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, dos versículos 1 e 2, você vai ver que existe a expressão informando e afirmando que naquela hora entrou Satanás em Judas. Ou seja, em toda a Bíblia Sagrada não existe uma afirmação de que o traidor seria Judas. Depois da traição, Judas ele foi denominado como o traidor. A palavra diz que existiria um traidor. Mas aqui nós podemos ver que Judas, ele, logo em seguida a uma repreensão, ele foi aos judeus, ele se apresentou diante dos principais sacerdotes e ele se ofereceu para poder entregar Jesus e ainda perguntou quanto que ele receberia por isso. Já no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 22, no versículo 1 e 2, a palavra deixa bem claro que neste momento entrou Satanás em Judas. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós podemos aprender que as pessoas como um todo, elas não gostam de serem reclamadas, elas não se sentem bem em serem exortadas, repreendidas. Algumas não gostam nem de ser aconselhadas. Mas é preciso se saber que com relação à palavra de Deus, quando alguém sabe alguma coisa, ele está no direito de ensinar a outra. E a Bíblia também deixa claro que nós temos que nos instruir, que nós temos que exortar uns aos outros. E isso não tem problema nenhum, desde quando seja feito com humildade, em cima da palavra de Deus, tendo capítulos e versículos para poder mostrar que está escrito na palavra. Mas infelizmente não são todas as pessoas que aceitam isso. A palavra neste dia, queridos, é para que sejamos todos mais humildes, é que tenhamos mais um coração quebrantado, para que possamos receber de Deus a exortação pela sua palavra e cresçamos a cada dia um pouco mais espiritualmente. Também está escrito, se você quiser meditar e puder meditar, você vai ver lá que no livro de Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma repreensão em Cefas, ou seja, em Pedro. Pedro, quando ele estava no meio dos gentios, ele agia de uma forma. Quando ele estava no meio dos judeus, ele agia de outra forma. Ele agia de tal maneira que ele conseguiu, vamos dizer assim, contaminar outras pessoas, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele junto com os judeus. E Paulo, quando percebeu que Pedro estava agindo de duas maneiras, ou seja, de forma diferente, ele o chamou à exortação, o chamou à repreensão e passou a pregar mais uma vez Jesus para ele. Explicou para ele que toda pessoa é justificada pela fé, que não é por obras da lei. Era como se Pedro, no meio dos gentios, pregasse uma coisa e fora deles pregasse outra coisa. E aí Paulo passou a exortá-lo para que ele pudesse viver as sãs doutrinas do Senhor Jesus que ele mesmo havia aprendido. Mas o interessante nessa passagem de Gálatas 2, é que Pedro, ou seja, Cefas, ele não se interpôs, ele não discutiu, ele não brigou, ele aceitou o conselho que foi dado, ele entendeu o que tinha que ser,
daquela forma, daquela maneira, porque afinal de contas ele estava transgredindo o evangelho de Jesus. Olha, irmãos, se nós não aprendermos a sermos humildes e aceitarmos a palavra de Deus como aconselhamento, como exortação, até mesmo como repreensão ou conselho, nós estamos declarando que Deus não é o nosso Pai. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é de Deus, é o nosso Pai. E Ele fala através da sua palavra. Ele usa uma boca para poder falar conosco. E não precisa se chatear quando for exortado, não precisa se chatear quando for corrigido, repreendido. Lá em Hebreus 12 diz que, a princípio, a repreensão ela não é boa porque ela traz tristeza para a pessoa. Mas em seguida, a pessoa vai compreender que foi para o bem. Se o próprio Deus repreende, se o próprio Deus exorta, se o próprio Deus castiga aqueles a quem Ele ama, então nós temos que acatar as repreensões que vêm da parte de Deus em Sua palavra. Amém? Que a partir de hoje, em nome de Jesus, irmãos, nós possamos ajudar mais uns aos outros. Não é preciso rir dos outros, brincar com os outros que não sabem, ou fazer gracejos, enfim. Nós que aprendemos, nós temos que ensinar aos que não sabem. E os que não sabem têm que ter o coração quebrantado para aceitar os ensinamentos daqueles que sabem. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor fixe essa palavra no teu coração e que a partir de hoje nós possamos nos regozijar com os ensinamentos da palavra de Deus. Que em nome de Jesus Cristo sejamos fortalecidos na força do poder do Senhor. Amém. Graças a Deus. Paz a todos.